Olá, caro amigo farmacêutico, tudo bem? Hoje eu venho apresentar a vocês o pH-metro OneSense pH 2500 da Marte Científica. Esse é um pH-metro de bancada com uma excelente precisão que nós farmacêuticos podemos utilizar no dia a dia na rotina da farmácia de manipulação. Frequentemente utilizamos essa fita de pH, entretanto ela não é tão precisa quanto um pH-metro de bancada digital com controle de temperatura e variações é. No caso de formulações medicamentosas e principalmente as dermatológicas, é fundamental que a gente tenha uma aferição muito precisa do pH. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta: professor, qual que é a importância do pH nas minhas formulações? Tanto as formulações dermatológicas quanto as medicamentosas, é fundamental que a gente tenha a aferição desse parâmetro. O pH basicamente consiste na concentração de hidrogênio livre em meio aquoso, e através dele a gente consegue definir se o meu sistema ele está ácido, básico ou alcalino. E quando a gente fala de estabilidade de formulações, o pH é um dos principais fatores, não só na estabilidade, como também na absorção e biodisponibilidade deste ativo que você vai administrar aí em diversas bases. Para tanto, eu particularmente gosto muito de utilizar, sempre que possível, o pH-metro digital de bancada para que eu tenha precisão nos meus resultados. Quando a gente fala em relação ao pH-metro da Marte, a gente tem alguns botões e algumas funções, e um grande diferencial dele é a autocalibração que pode ser realizada diretamente pelo manipulador ou pelo farmacêutico dentro do laboratório. Então aqui a gente tem o botão liga e desliga, e no botão liga e desliga, se eu manter o mesmo pressionado, eu vou ter a opção calibração. Aqui nesse momento ele vai estar pedindo a solução tampão de pH 7, então eu já tenho que estar com o meu eletrodo imerso na solução tampão de calibração. Logo em seguida, ele vai pedir as outras faixas de pH. Fazendo esse processo, você vai ter sempre um pH-metro calibrado e pronto para utilização. Eu sugiro que vocês façam essa calibração todos os dias ao início da jornada de trabalho na farmácia de manipulação para que vocês tenham uma precisão em relação à aferição das formulações do dia. É uma calibração rápida, efetiva e de forma muito simples. Aqui a gente tem a função de máximo e mínimo em relação à medição, e é fundamental que a temperatura seja aferida para que o pH seja o mais preciso possível. E aqui a gente vê que a gente tem esse termômetro para fazer a aferição da temperatura do produto que eu vou realizar a medição. Quando a gente fala em relação ao eletrodo do pH-metro, é fundamental que o mesmo sempre seja acondicionado nesse recipiente plástico de proteção com uma solução de cloreto de potássio, para que a gente aumente a vida útil do pH-metro. Vale lembrar que o eletrodo nunca pode ficar exposto ao ar ambiente e, principalmente, ele nunca pode ficar sem líquido em contato com o mesmo. Isso, claro, para aumentar a vida útil e para que você não danifique o equipamento. Sendo assim, você vai ter sempre aferições precisas. Em relação ao eletrodo, ele também, quando você adquire o pH-metro, ele vem com essa case para que você possa guardar o mesmo. A minha sugestão é que, se você não for utilizar o pH-metro por um longo período de tempo, é que você desligue o mesmo, limpe o eletrodo, guarde ele em uma solução nova e acondicione ele nessa case que já vem junto com a aquisição do pH-metro. No ensaio de aferição do pH, um grande diferencial do pH-metro da Marte é em relação a esse braço articulado, que dá muito mais precisão na movimentação do eletrodo e reduz riscos como acidente. A gente deve levar em consideração que a ponta do eletrodo é muito sensível e um simples contato com o becker pode quebrar mesmo. Então, pensando nisso, a Marte trouxe esse pH-metro com essa vantagem desse braço articulado, aonde eu consigo controlar exatamente aonde o meu eletrodo vai ficar na minha solução ou na minha emulsão de aferição. Após realizado a aferição da solução, a gente remove o eletrodo então, e nesse momento é super importante a correta higienização do mesmo. Então eu removo aqui a solução, coloco um becker estoque aqui e eu vou lavar esse eletrodo com água destilada. Após lavado o eletrodo, eu venho com um papel toalha e com delicadeza eu seco mesmo e posso acondicioná-lo novamente no recipiente de
armazenamento. Pensando em uma formulação que é fundamental à aferição adequada de um pH, a Marte deu de presente para vocês uma formulação de um shampoo suspensor esfoliante. Então, para essa formulação, eu peço que vocês acompanhem aqui. Nesse caso, eu vou utilizar a balança AD500S para fazer a pesagem de todos os componentes. Então, aqui com a balança já zerada, eu vou fazer a adição dos componentes. Aqui eu coloquei como veículo água destilada e adicionei a concentração de 0,1% de EDTA. E agora eu vou fazer a adição de 4% de glicerina para ser o agente umectante dessa formulação. Adicionado a glicerina, eu vou adicionar agora o Aculin 33, que é o nosso polímero suspensor. Eu vou adicionar 12% do mesmo. Agora eu vou remover o becker da balança e vou fazer a homogeneização do mesmo. Essa é uma dica super importante para a gente manter a calibração do equipamento em dia, é evitar fazer a homogeneização com o becker no prato de aferição. Realizado a homogeneização, eu vou adicionar 2% do polímero JR5. Ele é um poliquaterno que vai proporcionar condicionamento para essa formulação. Realizado a adição do polímero, agora eu vou fazer a adição do tensoativo primário da formulação, que é o lauril éter sulfato de sódio, e eu vou colocar 20% do mesmo. Após adicionado o lauril, eu vou tarar a balança e fazer a adição de 8% da cocoamido propilbetaína. Realizado a adição desses dois tensoativos, eu vou homogeneizar o meu sistema. Nesse momento, eu vou fazer a adição do sistema conservante. Aqui no caso, eu estou utilizando fenoxetanol com caprililglicol, mas você pode fazer a adição de qualquer outro conservante hidrossolúvel. Eu vou adicionar 1% do mesmo. Realizado a adição de todos os componentes, agora eu vou fazer a correção do pH dessa formulação. Qual que é a importância da correção desse pH? O polímero que eu utilizei aqui como geleificante de fase aquosa, ele é um polímero pH dependente. Os polímeros pH dependentes, eles só conseguem formar a sua rede polimérica em pHs específicos. No caso deste polímero, ele vai formar a sua rede no pH exato de 7. Para isso, eu vou utilizar uma solução de hidróxido de sódio a 20% para atingir o pH de 7. E para isso, irei utilizar o pHmetro da Marte. E aos poucos eu irei fazer a adição da solução de hidróxido de sódio a 20% e fazer a correção do pH até 7. Então aqui eu já realizei a aferição do pH do sistema, no caso está aferindo como 7,2. Então tá ok, eu posso já remover o pHmetro, vou fazer a higienização do eletrodo e acondicionar ele aqui no recipiente adequado do mesmo. Realizado a aferição do pH do sistema para 7, a gente já tem a nossa formulação suspensora pronta e aqui no caso eu vou adicionar os agentes esfoliantes. Adicionado os mesmos, eu posso homogeneizar e posso realizar o respectivo invase. Com essa base que eu ensinei a vocês, suspensora, vocês podem adicionar diversos medicamentos que são incompatíveis, ou seja, insolúveis em meio aquoso. E a gente vai utilizar esse sistema suspensor. Entre elas existe sulfeto de selênio, o enxofre, o peróxido de benzoíla, alguns agentes corticoides, podem ser adicionados nessa base de shampoo para que você utilize na prática do dia a dia aí da farmácia de manipulação. Espero ter ajudado todos vocês e quero convidá-los a conhecer o pHmetro e as balanças da Marte, que é o que nós utilizamos aqui no laboratório da Consulfarma. Eles têm disponível pHmetros, balanças, placas de aquecimento e muitos outros equipamentos. Então, se você quer saber mais sobre os produtos da Marte, acesse o site que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a todos!